Nas últimas 24 horas, o Instagram virou palco de um verdadeiro terremoto digital. 2 perfis gigantes e simplesmente desapareceram, como se tivessem sido arrancados da plataforma sem deixar rastros. Porém, menos de 10 horas depois, ele surge em ao vivo, tentando explicar o inexplicável. Mas o que ele disse e levantou ainda mais perguntas do que respostas. Porque o que parecia ser apenas um ataque orquestrado pela tropa do R contra Bruno tomou proporções muito mais sombrias e complexas. Isso porque Renato Garcia, uma das maiores figuras do cenário, também teve sua conta misteriosamente derrubada. Coincidência? Ataque coordenado? Ou algo muito maior acontecendo nos bastidores, longe dos olhos do público? Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo nos detalhes desse apagão digital. Vamos analisar os fatos, as suspeitas, os bastidores e os nomes por trás dessa possível guerra silenciosa que está rolando por trás das câmeras. Porque uma coisa é certa, o buraco é muito mais embaixo do que parece. Mas antes de começar essa investigação, já se inscreve aqui na Central Félix Barreto, ativa o sininho para não perder nada, pega no meu like com força, e vem comigo, porque o que você vai ver agora pode mudar tudo o que você achava que sabia. Bora pro vídeo! Para a gente começar a entender essa confusão toda, precisamos voltar ao ponto de partida, ao início dessa queda em dominó que começou a sacudir o Instagram. Tudo começou no dia 7, quando de forma completamente inesperada e silenciosa, o perfil do Bruno Barreto foi derrubado da plataforma, sem nenhum aviso, sem explicações oficiais, sem violação clara das diretrizes, apenas sumiu. E quando isso acontece com alguém do tamanho do Bruno, você sabe, tem coisa estranha no ar. Poucas horas depois, Bruno foi rápido e abriu uma live para tentar explicar o que havia acontecido. Mas, curiosamente, não foi direto ao ponto. Ele falou, comentou, especulou, mas não revelou claramente o que poderia ter motivado a queda. Parecia até que estava segurando informações, ou talvez não pudesse dizer tudo publicamente. Mas aí o quebra-cabeça começa a se montar. Porque o que aconteceu com Bruno e se repetiu poucas horas depois com ninguém menos que Renato Garcia. Sim, o perfil de um dos nomes mais conhecidos da internet brasileira também foi derrubado misteriosamente. Agora, não estamos mais falando de um caso isolado, e são 2 quedas, 2 nomes gigantes, em um intervalo curtíssimo de tempo. E aí entra o fator mais bizarro de toda essa história. Na live do mesmo dia, enquanto tudo isso ainda estava fervendo, o Aaron Félix reagiu a um vídeo de um personagem polêmico chamado Primo Estranho, e um cara que se auto-intitulou o hacker responsável por derrubar o Instagram do Bruno Barreto. Sim, você ouviu certo. Um suposto hacker apareceu em vídeo, se vangloriando do ataque, pior ainda, fazendo ameaças públicas. Ele deixou claro que os próximos alvos seriam o próprio Aaron e Coronado. O tom do vídeo era desafiador, provocativo e direto. E mais, ele declarou guerra à Mansão Strix, o grupo formado justamente por Bruno, Aaron e Coronado. Ou seja, se esse tal hacker, esse primo estranho, é de fato ligado à tropa do R, e está em guerra declarada contra a Mansão Strix, então tudo começaria a fazer sentido, certo? Errado. Porque aí vem a grande pergunta que ninguém conseguiu responder até agora. Por que o Instagram do Renato Garcia também foi derrubado? Renato não faz parte da Mansão Strix. Ele tem seus próprios projetos, sua própria equipe e, apesar de já ter se envolvido em polêmicas com alguns membros do grupo, não está diretamente ligado a essa disputa entre a tropa do R e a Strix. Então, por que foi atingido? Coincidência? Colateral de uma treta maior? Ou, e será que há mais coisa acontecendo por trás dessas derrubadas do que qualquer um de nós possa imaginar? Será que estamos diante de uma guerra cibernética silenciosa, onde alianças e traições estão sendo feitas nos bastidores, longe dos olhos do público? E se o alvo nunca foi apenas o Bruno, e sim algo muito maior, que envolve todos os lados, inclusive o próprio Renato? O buraco, meus amigos, é muito mais embaixo. E sim, existem 3 teorias principais que vêm sendo discutidas, e que eu mesmo investiguei a fundo, para tentar entender esse verdadeiro apagão digital que atingiu em cheio Bruno Barreto e Renato Garcia. Nenhuma delas é completamente confirmada, mas todas levantam possibilidades muito interessantes, e ao mesmo tempo, perturbadoras. A primeira teoria, talvez a mais comentada, é a do ataque hacker direcionado. Segundo essa linha de pensamento, o perfil do Bruno Barreto teria sido alvo de uma ação orquestrada, planejada com antecedência.
como uma forma de retaliação ou declaração de guerra por parte de algum grupo rival, e supostamente, a tropa do R, que vem sendo citada desde os primeiros momentos. Essa teoria parece ganhar força quando lembramos do vídeo do Primo Estranho, onde ele mesmo afirma ter sido o autor do ataque e ainda avisa sobre os próximos alvos. Só que tem um problema: se o hacker é da tropa do R e está em guerra com a mansão Strix, então por que Renato Garcia também foi atingido, sendo que ele não é parte desse grupo? Esse detalhe quebra completamente a lógica dessa teoria, a não ser que exista algo nos bastidores envolvendo Renato que ainda não foi revelado. A segunda teoria também circula com força e seria um ataque de seguidores. Isso mesmo, fãs e apoiadores dos dois lados, Strix e tropa do R, estariam travando uma guerra silenciosa, derrubando perfis desses líderes. Pode parecer improvável, mas não impossível. Seria esse o caso? Teria sido uma retaliação de ambos os lados, em um ataque duplo de seguidores? É difícil afirmar com certeza, é mais o timing das quedas, a sequência dos fatos e os nomes envolvidos nos fazem, no mínimo, considerar a hipótese com seriedade. E por fim, temos a terceira teoria, e talvez a mais técnica, porém igualmente bizarra, e a de que as duas contas foram derrubadas pela própria plataforma do Instagram. E isso mesmo, existe um movimento cada vez mais frequente de suspensões automatizadas acontecendo dentro do app, especialmente contra perfis que utilizam ferramentas externas de automação, ou até mesmo links e postagens que o algoritmo possa ter identificado como duvidosos. Vários criadores têm relatado que o Instagram está cada vez mais sensível a certos padrões de comportamento, derrubando contas automaticamente sem muita explicação. E se foi isso que aconteceu com Bruno e Renato? Seria só uma coincidência absurda ou um reflexo de algo maior que ainda está em segredo? De qualquer forma, nenhuma dessas teorias é 100% confirmada, mas todas têm elementos que se conectam com os fatos recentes e podem nos levar mais perto da verdade. O que realmente aconteceu nos bastidores dessas quedas? Seria uma guerra silenciosa entre grupos rivais? Um ataque cibernético disfarçado? Ou apenas um algoritmo fora de controle punindo dois dos maiores criadores do país? E aí? O que você acha que está por trás dessa história toda? Comenta aqui embaixo a sua teoria, sua opinião ou até alguma informação que você viu e que ainda não foi falada aqui. Já se inscreve na Central Félix Barreto, deixa o like porque isso fortalece demais o canal, compartilha com aquele amigo que não consegue nem chegar em mulher e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa treta que ainda tá longe de acabar. Nos vemos no próximo vídeo ou talvez na próxima revelação. Até lá!